Vamos dar início então à nossa aula sobre a função do segundo grau. Bom, então uma função quadrática, ou também conhecida como função polinomial do segundo grau, ela é definida como uma função real expressa pela forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, em que a tem que ser diferente de zero, porque se a for zero, eu multiplico por x ao quadrado e o termo x ao quadrado some. Logo, não existe função do segundo grau. Bom, o gráfico de uma função de segundo grau, ele vai ter a forma de parábola, podendo ser a sua concavidade voltada para cima, se o meu coeficiente A for positivo, ou com a concavidade voltada para baixo, se o meu A for negativo, ok? Raízes ou zero da função de segundo grau. Bom, a definição de raiz ou zero da função de segundo grau é tal qual de uma função de qualquer outra forma. É quando nós temos a função igualada a zero, ou seja, a imagem dela é zero. Em que pontos a imagem é zero? Então, aqui, quando nós igualamos a x ao quadrado mais bx mais c a zero, isso nos leva a uma equação de segundo grau. E para encontrar, então, esses zeros da função, visto que a função de segundo grau pode ter dois zeros, nós recorremos, então, à fórmula resolutiva de Bhaskara. Bom, de acordo com o valor do delta, que é também conhecido como discriminante, a gente pode estudar a intersecção do gráfico com o eixo x. Essa intersecção ela pode ocorrer em um ponto, em dois pontos ou não ocorrer, dependendo da quantidade de raízes da minha equação, ok? Então, se o meu delta der positivo, eu consigo resolver a minha equação até o final, achando x' e x duas linhas. Isso significa que a minha parábola intercepta o eixo x em dois pontos, no x' e no x duas linhas. Se o meu delta der zero, e eu chegar até o final da minha Bhaskara, eu vou encontrar uma única solução para x, ok? As duas serão iguais, na verdade. Então, eu digo que a parábola intercepta o eixo x, em apenas um ponto. E quando o meu delta dá negativo, eu não tenho condições de continuar a resolução da minha equação pela fórmula de Bhaskara. Então, isso significa que a minha parábola ela não vai interceptar o eixo x, ok? Então, nós teremos essas três situações. Olha só, se a parábola é para cima, nós estamos ali na primeira linha da tabela. Delta maior que zero, dois pontos de intersecção, x1 e x2. Delta igual a zero, só encosta aqui a pontinha. E o delta maior que zero, ela fica lá flutuando sobre o eixo x. Quando A é menor que zero, a concavidade é para baixo. Então, delta maior que zero, dois pontos de intersecção. Delta igual a zero, só um ponto de intersecção. E delta menor que zero, a parábola não cruza o eixo x. E o ponto de intersecção do gráfico, o eixo das ordenadas? O eixo das ordenadas é o eixo y. E também é muito fácil a gente descobrir aonde a nossa parábola vai cortar esse eixo y. E aí a gente atribui o valor zero ao x. Então, basta eu pegar a minha função, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, e colocar o zero no lugar do x. Então, percebam que o primeiro e o segundo termo vão zerar, e sobra para mim só o c. Portanto, o ponto de intersecção da parábola com o eixo vertical, ou seja, com o eixo y, vai ser sempre 0 para x e c para y. Todo trinômio, a gente já estudou nas nossas primeiras aulas do terceiro ano, que ele pode ser fatorado, ok? Então, eu posso pegar esse meu trinômio ax ao quadrado mais bx mais c e fatorar ele, apenas conhecendo as raízes da equação, ok? Então, a forma fatorada dele fica como sendo a, que é o coeficiente que acompanha x ao quadrado, vezes x menos x', que é a primeira raiz, vezes x menos x duas linhas, que é a segunda raiz da minha equação. O vértice da parábola é um ponto extremamente importante, tá? Então, dado uma parábola qualquer, então, quando eu desenho o gráfico da função de segundo grau, existe um eixo imaginário, que divide a minha parábola em duas partes simétricas, perfeitamente iguais, porém refletidas. Esse eixo é chamado de eixo de simetria da parábola, certo? E o vértice da parábola é justamente o ponto do gráfico que está lá no eixo de simetria, onde a parábola ela troca o seu sentido. Então, se ela vem decrescendo, quando ela chega no vértice, ela começa a crescer. Agora, se ela vier crescente, quando ela chega no vértice, ela começa a decrescer. Então, está aqui o nosso eixo de simetria e o nosso vértice, que é a mudança de direção
então, da nossa parábola. Além disso, ele é muito especial porque o vértice ele acaba sendo o ponto mais alto ou mais baixo do gráfico. Se a concavidade é para baixo, ele é o ponto mais alto, que eu posso chamá-lo de ponto de máximo. Se a parábola está para cima, ele é o ponto mais baixo da minha parábola, que é chamado ponto de mínimo. Isso aqui é importante quando a gente vai resolver problemas que envolvem parábola, porque muitas vezes a gente está justamente interessado em trabalhar com esses pontos de máximo e mínimo, ok? Além deles serem importantes também para encontrar a imagem da minha função. Bom, como é que eu determino então esse vértice? A gente tem duas fórmulas ali bastante simples. Uma para determinar a coordenada x e outra para determinar a coordenada y. Então, a coordenada x é menos b sobre 2a e a y é menos delta sobre 4a. Aquele delta da fórmula de Bhaskara realmente. E aí, aqui nós temos a representação do vértice, certo? Então, o x do vértice é a coordenada x dele e o y do vértice é a coordenada y. Marcamos os dois pontinhos, conseguimos descobrir, então, o vértice da nossa parábola. E conhecendo as raízes e o vértice, caso ela corte o gráfico em 2 pontos, eu já consigo determinar o esboço da minha parábola. E como eu disse, o vértice também é importante no conjunto imagem, né? Porque a imagem são aqueles valores de y que são correspondentes de algum valor de x. Então, observem que no primeiro gráfico da concavidade para cima, o gráfico só existe do vértice para cima, porque o vértice é justamente o menor ponto, o mais baixo. Então, a minha imagem, ela acontece para todo y maior do que o y do vértice. E quando a parábola for para baixo, isso acontece o contrário, né? Lembra lá, a imagem está relacionada ao y. O meu gráfico ele existe para todo valor abaixo do vértice. Então, o ponto máximo é o y do vértice. Para baixo dele tem gráfico infinitamente. Então, a minha imagem é todo y menor ou igual ao y do vértice.